Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do Terreiro de Umbanda Jardim do Céu, e você está no curso Umbanda para Todos. E hoje nós falaremos do nosso pai, nosso amado orixá Oxóssi, e vamos conhecer mais sobre esse pai amado e poderemos aí completar a primeira parte da nossa linha do conhecimento. Se você não assistiu ainda a aula sobre a linha do conhecimento, você tem que voltar aqui alguns vídeos e assistir antes de chegar nessa aula aqui sobre Oxóssi. E eu vou pedir para você uma pequena contribuição, que é o seu like e um comentário aqui no YouTube. Então deixe o seu like, escreva aí no YouTube se você está gostando da aula, se você conhece já Pai Oxóssi, se você já viu alguém manifestando Pai Oxóssi. Escreva um bom dia, boa tarde, boa noite. Escreva o que você sentir que deve, mas deixe o seu comentário. O comentário é muito importante e o like também. E vamos lá para a nossa lousa digital, onde nós vamos fazer todas as nossas considerações a respeito do nosso Pai Oxóssi. Ok? Então, vamos lá na nossa aula de hoje. Deixa eu ajustar aqui, para eu poder escrever melhor. Nossa aula de hoje é sobre Oxóssi, nosso pai Oxóssi. Oxóssi, ele eu vou fazendo no mesmo padrão que eu estava fazendo, tá? Eu vou escrevendo aqui para vocês. Oxóssi é a nossa divindade do conhecimento. Então ele é a divindade do conhecimento, ele irradia o tempo todo, né? O conhecimento dele em nosso mental e estimula a busca pelo conhecimento, né? Opa, peraí que deu ruim aqui no negocinho, pronto. Estimula a busca pelo conhecimento. Percebam que ele não é um orixá que já traz filhos com conhecimento. Ele estimula a busca pelo conhecimento. Oxóssi, ele trabalha com conhecimento no sentido amplo, né, da palavra. Ele expande os nossos sentidos na vida. Ele também ampara todos aqueles que fazem o bom uso do conhecimento, que usam seu conhecimento para o crescimento pessoal e auxílio ao próximo. Ok? Então, se você usa o conhecimento para o seu crescimento, para o auxílio ao próximo, a sua própria evolução, então Oxóssi acaba te favorecendo. Oxóssi, ele tem um arquétipo do grande caçador. Vou colocar aqui, ó, caçador. Ele tem um arquétipo do grande caçador. Ele representa aquilo, né? Por quê? Porque ele vai buscar o conhecimento, as respostas que nós precisamos para a nossa vida, respostas inteligentes. Ele tem ele trabalha, né, com o raciocínio hábil. Ele é o cientista, o doutrinador, o comunicador. É a divindade que expande, né? É o Senhor da expansão. Vamos escrever aqui, expansão. Expansão. Essas palavrinhas aqui é legal você ir anotando aí também, para você poder ter algumas palavras-chave sobre o orixá, né? Ele é o Senhor Oxóssi, nosso pai Oxóssi é o Senhor do vegetal. Ele é dono de todos os frutos, ervas, flores, de toda a vida existente nas florestas, nos campos, nas matas, enfim. Ele é o Senhor da fauna e da flora. É legal a gente anotar também, para não esquecer. Fauna e flora. Você sabe a diferença entre a fauna e a flora? Fauna é o conjunto de animais que existem no planeta.
e a flora são os conjuntos de vegetais, né? O primeiro elemento de Oxóssi é o vegetal. Então, ele usa o vegetal para purificar, para limpar, para nutrir, para curar. Então, vou escrever aqui, vegetal. Vamos lá. Vegetal. É o seu primeiro elemento. E o seu segundo elemento é o ar, né? O ar que ele usa para espalhar, para expandir as coisas, né? Para ampliar, para aumentar. Oxóssi é um orixá que ele tem origem cultural, a sua origem teológica, a sua origem enquanto orixá é Deus, né? Mas ele tem uma origem cultural na África. E em qual nação ele era cultuado? Você sabe dizer? Ele era cultuado na nação de Queto. E a nação de Queto, ela foi destruída no século XIX, praticamente pelas tropas do rei de Daomé, né? E todos aqueles filhos consagrados ao Oxóssi foram capturados e trazidos, né, como escravos, vieram para o Brasil, foram para Cuba, Antilhas, enfim, foram distribuídos, né, como escravos, e isso fez com que o culto de Oxóssi lá na África praticamente desaparecesse. Então muito pouco se ouve falar em Oxóssi lá. E ele foi assumido aqui no culto de nação como rei de Queto, filho de Oxalá e Iemanjá. Isso na visão do culto de nação, do candomblé. Ele passou a ser trabalhado como a divindade da caça, né, que vive nas florestas e tudo mais. Então, eu vou anotar aqui para vocês, divindade da caça. A gente já tem aqui em cima o caçador, né? Ele acaba sendo patrono ali da caça, né? Os seus símbolos, né, que ele carrega, normalmente ele carrega um arco com flecha, né? Arco e flecha. Arco e flecha. Que lá quando a gente for falar dos símbolos, eu vou falar o nome desse arco e flecha. E um rabo de boi, que eu também vou falar o nome para você quando a gente for falar um pouco mais ali sobre os seus atributos, né? Normalmente, quando se manifesta, ele tem uma dança num ritmo mais corrido, né? Que simula como se ele estivesse atirando flechas para os lados, né? Para a direita e para a esquerda. Ele vai atirando ali as suas flechas, e essas flechas vão expandindo tudo que tem em volta, vão expandindo o ambiente, a energia, aquilo que as pessoas precisam. Normalmente ele dança como se fosse um caçador, ele se movimenta como um caçador na mata, correndo, desviando das árvores, indo atrás dos animais. Às vezes ele gira em torno de si mesmo, né? É a forma de atuação dele. Ainda dentro do culto de nação, existem as lendas que dizem que Oxóssi, deixa eu aumentar a câmera aqui, depois eu faço as anotações, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pronto. Oxóssi, as lendas dizem que Oxóssi é irmão de Ogum e Exu, né? Enquanto orixás, eles são realmente todos irmãos, porque são parte de Deus, né? Mas na lenda diz que Oxóssi é irmão de Ogum e Exu. Mas por que dizem isso, né? Por conta do estilo de caça que era utilizado na África. Eles saíam normalmente em grupos. E aí tinha o caçador, tinha aquele que ia na frente, abrindo caminho, rompendo as matas, né? O rompe-mato, vamos dizer assim. E tinha um que vinha atrás protegendo o caçador. Então eles saíam em grupos. Nesses grupos tinham aqueles que iam, como eu disse, à frente, os caçadores, e aqueles que iam atrás, né? E às vezes eles passavam dias fora, né? Então existe na visão da nação muita proximidade entre a atuação de Ogum, Oxóssi e Exu, porque os três são guerreiros, né? O caçador, ele também é aquele que protege
ali a aldeia contra os perigos, né? É aquele que vê o que está acontecendo fora da aldeia, que compreende o meio ambiente, né? Ele vai lá para buscar conhecimento, para entender os animais que se tem na região, para entender qual é a região, né? Qual é a topografia ali da região, enfim. O caçador é o cara que tem o conhecimento, que sabe onde estão as coisas. E ele também é o primeiro, um dos primeiros, vamos dizer assim, a dar combate no caso de uma agressão. Um animal que venha para cima da aldeia ou uma aldeia adversária que se aproxime, eles são os primeiros a dar ali a devida proteção. Então, nós podemos dizer também que Oxóssi é guerreiro, assim como seu irmão Ogum e seu irmão Exu. Eles são tidos como irmãos justamente por conta disso, né? Oxóssi também é tido como irmão de Ogum porque Ogum é o senhor do metal, o senhor do aço, né? E dizem as lendas que ele é quem fez as ferramentas para que Oxóssi pudesse caçar. É claro que isso é uma mitologia, né? Na Umbanda nós não trazemos os mitos, né? Nós não trazemos aquela visão humanizada do orixá, né? E Oxóssi, ele tem um sincretismo geral ali, Rio de Janeiro, São Paulo e sul do país. E ele tem outro sincretismo quando se fala da região da Bahia. Por quê? Porque aqui ele é visto dentro da nação. Vocês lembram que eu falei que Oxóssi quase não é cultuado mais na África, mas no Brasil, em compensação, muitos dos seus filhos, dos seus iniciados, vieram. E aí, quando a gente falar de sincretismo, eu vou falar um pouco da diferença ali desse sincretismo lá e cá, né? Porque há uma pequena ali, uma boa diferença, vamos dizer assim, né? Vamos aqui então, eu vou apagar aqui, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles atributos, né? Que a gente sempre fala, as relações ali entre o orixá, vou colocar aqui, ó, Oxóssi, entre o orixá e o mundo que nos cerca, né? Deixa eu ver aqui se não está cobrindo aqui. Não está. Então vamos lá. O primeiro atributo que a gente costuma colocar aqui é o fator. O fator, para você que está acompanhando o curso, tem assistido às aulas, é a ação, o verbo dele, né? E o fator de Oxóssi é um fator expansor. Ele atua principalmente expandindo, né? Ele expande nossa mente, ele expande os caminhos, ele expande o alimento, o pão, né? O seu elemento o primeiro elemento seu é o vegetal, mas ele também tem o ar, elemento vegetal, ar. Tá certo? A sua polaridade, que indica aí praticamente o próximo orixá que a gente vai falar, né? Para quem já viu na última aula, já sabe, né? Sua polaridade é Obá, que é um orixá do qual nós também vamos falar aí na sequência, né? As suas cores: verde e azul escuro. Normalmente fala-se que Oxóssi pega o verde por conta das ervas, das matas, das florestas e tal, e o azul escuro por conta da sua qualidade de caçador, porque muitas vezes o caçador sai à noite para caçar e volta quando está amanhecendo. Então faz-se uma associação com a cor do céu, né, naquele momento em que ele
retorna. Ervas, como eu já disse, tem ervas que são de vários orixás, tem orixás que tem várias ervas. Então a gente usa aqui alfavaca. Nós podemos usar também o alecrim. Alecrim é uma erva que muitos orixás têm vínculo com ela. E a folha de amora, conhecida também como amoreira. Amoreira são as ervas dele. Os símbolos, lembra que eu falei dos símbolos? Agora há pouco eu falei dos símbolos e disse que ia falar os nomes para vocês, né? Então nós temos o arco e flecha, que nós chamamos de Ofá. E nós temos também o rabo de boi, que nós chamamos de Eruexim. São dois símbolos de Oxóssi, né? Ele vem carregando essas ferramentas em suas mãos. Seu ponto de força. Isso daí, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço, vai. Pontos de força. Opa. Seu ponto de força, todo mundo sabe, é as matas. Tem até um ponto que fala: quem manda na mata é Oxóssi. Oxóssi é caçador. Oxóssi é caçador. Flores. Suas principais flores são as flores do campo. Mas nós podemos oferecer a ele todas as flores naturais, né? As flores nativas, né? Quando eu digo naturais, quero dizer nativas ali das matas e tudo mais. Pedras. Nós temos o jaspe verde. Nós temos a esmeralda. Eu tenho colocado 2 ou 3 pedras para vocês. Vou pôr 3 aqui só para a gente fazer diferente. Quartzo verde. Ok? Nas pedras, a gente tem bastante pedra de Oxóssi, mas eu vou colocar aqui algumas que é pra gente ter uma noção, para você poder montar uma guia de pedras, né? Mas pra frente talvez a gente fale um pouquinho sobre isso e aí fica legal. Vamos lá, metais e minérios. Oxóssi é o senhor do bronze. Oxóssi é o senhor do bronze. O principal metal, o minério dele é o bronze, mas também é possível que ele pegue o manganês. É comum também ver esse tipo de situação. E o planeta de Oxóssi? O planeta de Oxóssi é o planeta do caçador, né? Vou colocar aqui o astro celestial ali, né? O corpo celeste é... Qual é o planeta do caçador? Você sabe? Não? Mercúrio. Mercúrio é o planeta relacionado a Oxóssi. E o dia da semana? A data e o dia da semana. Dia e data. Bom, em princípio nós damos como data dia 20
de janeiro. E o dia é a quinta-feira. Existem outras linhagens que dão a quarta-feira, né? Tem algumas que dão até a terça-feira. Mas o dia tradicional de Oxóssi é a quinta-feira, tá? Chakra, ainda, né? Deixa eu ver lá se tá aparecendo ainda, né? Às vezes cortou um pedaço já. Não, ainda cabe mais aqui. Chakra é o frontal. Opa, faltou aqui. Às vezes a gente fala muito rápido e não dá tempo de escrever. Chakra é o frontal. Chakra frontal, chakra da expansão, da visão além, do conhecimento, né? E eu vou apagar aqui então, para a gente poder continuar, porque já lotou aqui. Eu vou, pronto, vou escrever aqui o Oxóssi de novo, para a gente não esquecer do que está falando. Oxóssi. Deixa eu ver aqui se ficou fora do... Ficou fora. Saudação. A saudação que nós damos para Oxóssi é o que Oxóssi. O que Oxóssi. Ou o que Aro. Ou ainda o que Aro Oxóssi. Então, salve nosso pai Oxóssi, o que Oxóssi? Salve nosso pai Oxóssi, o que Aro? Salve nosso pai Oxóssi, o que Aro Oxóssi? Então, saudação de pai Oxóssi. Aqui, em bebida e comida, nós temos para Oxóssi, a gente pode dar mate, que é chá, né? Chá mate com mel. A gente pode dar também a cerveja branca. A gente pode dar também o vinho tinto doce. E como comida, todas as frutas. Todas as frutas podem ser oferecidas ao Oxóssi. Milho, coco, enfim. Você pode misturar isso aqui, você pode misturar esses elementos aqui. Existe uma comida deles que é feita com farinha de milho mais dendê mais milho cozido. Só que aí você tira o milho da espiga, né? É uma das comidas de Oxóssi. Vou limpar aqui de novo e nós vamos para o nosso sincretismo de Oxóssi. Tem inclusive um ponto que diz que na Bahia é São Jorge, no Rio é São Sebastião. Ambos foram soldados.
dados. São Jorge, ele tem um vínculo ali de sincretismo com Oxóssi. Deixa eu aproximar mais a minha cara feia de vocês. Vamos lá, pronto. São Jorge tem um sincretismo com Oxóssi, por quê? Porque São Jorge, ele caçou, na mitologia, né, ele caçou o dragão até que ele conseguisse matá-lo. Então Oxóssi, ele também é persistente, ele vai atrás da caça até que ele alcance. E ele tem sincretismo com São Sebastião, porque São Sebastião, ele tem uma história interessante, né? Ele foi levado até o imperador para falar sobre a sua fé, porque diziam que ele tinha fé em Jesus, né, em Cristo. E aí, quando ele afirmou a sua fé em Cristo, mandaram amarrar ele num tronco e transpassar o corpo dele com flechas. Então ele tomou umas flechadas lá e ficou lá pendurado de um dia para o outro. No outro dia, quando chegaram lá, ele ainda estava vivo. Então levaram ele de novo até o general lá, o imperador, sei lá quem era, e pediram para ele: e aí, você ainda crê em Cristo, tal, não sei o que? Creio. Ele manteve sua fé. E aí, quando ele manteve sua fé, mandaram açoitar ele, né, dar umas chibatadas nele até que ele morresse. E foi isso que foi feito. E aí esse vínculo daquele que tem a certeza no que acredita, naquele que está pronto para abrir mão das coisas em prol do que acha correto, né? É um vínculo que se tem ali com Oxóssi. Então, na região nordeste do país, normalmente se cultua Oxóssi como São Jorge. Já do rio para baixo, nós cultuamos ele como São Sebastião. Então, é comum você achar essas duas modalidades, ok? Vamos lá aqui, deixa eu apagar, deixa eu achar um negócio para apagar aqui, peraí. Aqui, às vezes é complicadinho isso aqui, eu me enrolo um pouco, mas a gente vai se virando, tá, gente? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Ok, vamos prosseguir aqui. Agora que a gente falou sobre a questão do sincretismo, é legal a gente falar. Eu vou colocar aqui minha cara aqui para vocês. Isso. Agora que a gente falou aqui sobre a questão do sincretismo, é legal a gente falar um pouco também sobre a questão da filiação do orixá, né? De quem, como são os filhos e as filhas de Oxóssi. A gente fala isso um pouco sobre os orixás, e é importante a gente perceber que a gente não fala isso sobre os orixás para dizer que você tem que ser desse jeito. Na verdade, a gente fala sobre essas características para dizer que são características marcantes de alguns filhos. Então pode ser que você tenha alguma delas, pode ser que você tenha outras, pode ser que você não tenha nenhuma. É normal. Por quê? Isso envolve a personalidade de cada um. Envolve a personalidade de cada um. Então, às vezes, por exemplo, já teve pessoa que me chamou e falou assim: olha, você colocou ali as características de Oxum, eu sou filho de Oxum e eu não tenho nenhuma dessas características que você falou. As características, elas são questões comuns. Não é que você é obrigado a ter essas características. Ah, se eu não tiver as características, eu não sou filho desse orixá. Não, não tem nada a ver isso, gente. Você tem a característica e é uma característica que é ressaltada pela influência do orixá na sua vida. Então, por exemplo, se você é filho de Oxóssi, você sofre ali o tempo todo a influência de Oxóssi, né? Você vai recebendo ali as irradiações de Oxóssi o tempo inteiro. E aí o que acontece? Você acaba pegando ali os trejeitos de algumas situações que são comuns aos filhos de Oxóssi. Por quê? Porque a irradiação do orixá na sua personalidade, na sua vida, acaba te trazendo esse tipo de situação, né? Acaba te deixando desse jeito. Mas isso não quer dizer que você vai ter essas características. Por quê?
Porque às vezes, apesar de receber a irradiação, você tem a sua personalidade voltada para um outro sentido, de repente no sentido da ancestralidade, ou um sentido do seu orixá juntó, seja lá como for. Enfim, eu vou anotar aqui para vocês então as características. Deixa eu vir aqui no... Não, aqui na câmera, esqueci de pôr a telinha para vocês, espera aí. Então, aqui vamos para a nossa telinha. Características dos filhos e filhas de Oxóssi. Bom, as principais características dos filhos e filhas de Oxóssi, elas são voltadas para atributos mentais. Então, eles costumam ser ágeis, ser rápidos de pensamentos, né? Rápidos no pensamento. Eles costumam ser inteligentes. Né? Por conta dessa característica deles aqui. Eles costumam ser alegres. Normalmente dão muita risada, são otimistas, né? Otimistas. Dificilmente você vai ver um filho de Oxóssi falando, vai dar tudo errado, não sei o que e tal. Aí só se ele tiver muita influência aí de outro orixá, né? Normalmente eles amam a natureza. Amam a natureza. Ou seja, eles gostam de estar em lugares naturais, né? Gostam de viajar para o campo normalmente, tal. Alguns gostam muito da praia, tal. Mas o principal é o campo, né? Eles são normalmente carismáticos. Eles têm muito carisma. Eles costumam ser dóceis no trato. Eles têm doçura no trato com as pessoas, né? Eles são pessoas gentis que te recebem bem. Eles costumam ser bons companheiros em todos os sentidos, tá? Seja na amizade, seja no relacionamento, eles costumam ser bons companheiros. E com amigos, eles normalmente são bem hospitaleiros. Hospitaleiro é aquela pessoa que recebe bem os outros, né? Que recebe bem as pessoas, né? Eles gostam ali de receber seus amigos, de receber as pessoas. E eles também costumam se vestir de forma adequada para cada momento, né? Eles se vestem bem. Isso é comum. Deixa eu voltar aqui para minha cara. Isso é comum nos filhos e filhas deste orixá, deste pai orixá. Pai Oxóssi, orixá masculino, orixá ativo, orixá irradiador de energia, está no polo um dos polos do conhecimento, no polo positivo do conhecimento, e é o orixá que nós falamos hoje. É importante que você, como eu disse lá no começo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e venha para a nossa próxima aula, que vamos falar de Mãe Obá. Nós estamos quase no meio dos orixás, né? Nós já falamos 5 orixás, nós falaremos alguns outros, então nós já estamos quase chegando no meio. Não perca a nossa próxima aula sobre Mãe Obá. Eu espero que você fique muito bem e axé.